Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Você que está no YouTube ou na rede de rádio, a mais um destaque ANC. Hoje estamos recebendo o senador Luiz Eduardo Girão, que concorreu à Prefeitura de Fortaleza no primeiro turno pelo Partido Novo e agora no segundo turno já declarou no próprio domingo, depois do fechamento ali da contagem das urnas, apoio a André Fernandes do PL. Deixa eu pegar na sua mão para o senhor votar de novo. Querido, Senador, Felipe, parabéns pelo trabalho, Felipe. Essa ANC tá que tá, hein, rapaz? Tô gostando de ver, tô acompanhando tudo, viu? Graça, tá de olho, né? Tô de olho, parabéns. Muito bom, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, tô me sentindo... Depois eu quero que você me arranje um crachá, porque eu tô me sentindo em casa aqui. Muito bom. Senador, para a gente começar, antes de falar do segundo turno em si, vamos falar um pouquinho do seu desempenho no primeiro turno. Inclusive, o senhor passou por alguns constrangimentos, tirado de debate ao vivo. Isso vai interferir um pouco mais na apresentação da sua proposta, no seu recado para chegar na população? Olha, para você ter uma ideia, foi surreal o que aconteceu, o que está acontecendo nessa eleição, porque não parou, né? Não. Então, eu fui acompanhar, eu votei bem cedo e fui acompanhar a votação de alguns vereadores, nossos candidatos a vereador. E na fila, as pessoas olhavam para mim, olhavam para o número que eu deixei aqui. Que número é esse? Eu disse, não, eu sou candidato. O senhor é candidato? Então, o bloqueio foi tão grande do sistema, né, que muitos conterrâneos meus não souberam que eu fui candidato a prefeito de Fortaleza. Porque aquele fato surreal de me tirar no meio do debate, aquilo ali não foi um constrangimento para mim, foi para o fortalezense. Exato. Né, porque ele foi tirado dele a oportunidade de ouvir as ideias, de ver o contraponto que eu ia fazer na proposta dos outros candidatos. Então, assim, foi importante isso ter acontecido, porque caiu a máscara, né, a máscara de uma ditadura da cooptação que existe no estado do Ceará e que ficou claro para todo mundo. Até o Ciro Gomes depois falou que em 40 anos de vida não tinha visto isso, repercutiu dentro do Brasil, em muitos estados. Eu passei os 2 dias depois dando entrevista para tudo que era lugar e repercutiu até fora do Brasil. Sim. Né? Então, isso é um sinal vermelho aqui, né? Literalmente com as cores do partido que estava por trás disso tudo. Enfim, eu espero que esse capítulo aí seja ultrapassado com a libertação, finalmente a libertação, com a vitória de André Fernandes no domingo. Ainda sobre essa questão, eu lembro perfeitamente no primeiro debate, o senhor foi com a camisa, nessa camisa tinha um recado. Não falta dinheiro, falta gestão. Você acredita que a partir dali acendeu uma luz e houve toda essa articulação para não permitir a sua participação nos próximos debates? A partir dali, mas eu vou além. Até porque o próprio Sarto, que pediu para eu tirar, ele entrou no debate, fez uma solicitação para a organização para que eu tirasse a camisa. E ali já começou a perseguição. Mas nos outros debates o Sarto não criou problema para que eu participasse. Sim. Muito pelo contrário, ele votou para que eu participasse. Demonstrando um senso democrático, né? Agora, o PT que foi o cabeça. Administrativamente, me tirando do otimista, depois eu fui na justiça conseguir, porque já tinham me convidado, e quando tem convite você não pode tirar. E aí vem uma decisão de cima de uma pessoa indicada politicamente, né, pelo o Chiquinho Feitosa, que foi senador, quer voltar para lá, e o partido beneficiado é do sobrinho. Rapaz, é um rolo que é feio. Isso sim é constrangedor, esse tipo de armação, né, que a gente percebe do poder pelo poder. Mas eu confesso para você que o que eles mais se incomodaram, né, de tudo foi porque, como eu estou no Senado combatendo o bom combate, vendo que o PT só pensa em aumentar imposto, vendo que o PT flerta com o crime o tempo inteiro, né, e eu vou enumerando a volta do DPVAT a partir de janeiro, né, que o PT foi quem decidiu a eleição, decidiu a votação para voltar. Eu fui o único senador do estado do Ceará a votar contra esse absurdo, um imposto obrigatório na altura do campeonato, não tem necessidade nenhuma. A questão da saidinha dos presos, né, que a gente conseguiu no Congresso, o Lula vai lá, veta a alma do projeto, o coração, e a gente derruba o veto. Então o PT estava sempre tentando
fazer isso. Fora, eles estão torrando irresponsavelmente o dinheiro do país. Você está vendo aí nessas viagens, né, as estatais tudo dando prejuízo astronômico. Fazia muitos anos que não dava. Então, é uma incompetência só dessa turma. Né? E eu estou lá, no dia a dia do Senado, e com os dados na mão. Então, eles se incomodavam porque não tinha. Não tinha o Evandro Leitão, por exemplo, que contestar as informações, por exemplo, das casas de apostas, das bets, que o governo Lula foi decisivo para que fosse aprovado no Brasil. E eu alertei, eu votei contra. E alertei um ano antes, ó, isso aí vai gerar endividamento em massa. As pessoas vão perder emprego, vão perder casamento, vão perder a família. Né? E vai ser magnatas que vão ganhar e a destruição da economia. Está aí o resultado das casas de aposta, todo mundo vendo. Então o PT, ele esqueceu os pobres, esqueceu os menos favorecidos e só pensa nos seus próprios privilégios e no poder pelo poder. E aí, quando ali encerra, né, estava tudo decidido, Evandro no segundo turno, André Fernandes também, o senhor foi o primeiro, né, adversário a declarar nas suas redes sociais que estava firmando um apoio com o André Fernandes. E ali, inclusive, a foto que o senhor postou era o senhor André e Capitão. Inclusive, Capitão Wagner, ali com o André Fernandes, tiveram alguns embates no primeiro turno, e o senhor, não é por aqui, a gente precisa se unir contra tudo isso. Como é que foi essa articulação? Já estava tudo decidido, estava tudo pensado? Caso o senhor não fosse para o segundo turno, seria essa mesmo? Não, assim, na hora que eu vi, né, que houve a polarização completa da eleição na reta final, PT e PL, quando a apuração estava ali da metade para o fim, eu mesmo comecei a escrever aquele texto e aquela foto que eu tinha tirado com o André Fernandes e com o Wagner em maio, né, num evento do enfrentamento à questão de exploração sexual, né, da infância e juventude. E aí eu postei, declarando o apoio, né, falando, e cito lá na minha postagem, que o nosso projeto a gente considera o melhor projeto, continua, tanto é que a candidatura está lá. Mas, no segundo turno, né, você tem que ver quem é que tem o máximo de convergência com você. É um voto ali útil mesmo, é um voto ali para você definir o rumo da sua cidade dentro do contexto. E não tem dúvida que as nossas convergências são muito maiores com o André Fernandes do que com o Evandro Leitão, com o PL do que com o PT. Que eu sou uma oposição ferrenha, embora responsável. Por exemplo, os Mais Médicos, que veio do governo Lula, né, eu votei a favor. Sim. Nós melhoramos através da Adriana Ventura, que é a nossa deputada, que foi relatora, colaboramos bastante ali no texto e aprovei, o meu voto está lá. Então, assim, mas a gente está vendo aí as barbaridades do PT e como a minha avó sempre dizia, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. E a gente está finalmente entendendo. Por isso que eu falo a frase que eu disse no começo do programa. É uma libertação. A população de Fortaleza tem a oportunidade de se libertar das amarras desse PT, que não é de hoje. Vem na época lá, lembra da Maria Luísa? Eu não era nem nascido. A minha primeira experiência com política, acompanhando, foi ali, vendo ainda o começo ali da infância para a adolescência, acompanhando aquele movimento. Foi a primeira capital que o PT ganhou depois da fundação, foi Fortaleza. E foi um desastre a administração da Maria Luísa. Era lixo, você não conseguia olhar a cidade, era lixo por todo lugar, uma greve, um monte de problema o tempo todo. Depois veio a Luiziane, também do PT, né? Até a Guarda Municipal tem investigação, teve do Ministério Público, mostrando que estava a serviço da sua família, né? Vários outros problemas de falta de gestão, de controle mesmo, né? Enfim, por exemplo, o negócio da Bíblia, isso não é de agora não, a história de Bíblia em escola, essa coisa toda, a Luiziane vetou na época, já tinha votado. Aí teve um movimento dos evangélicos, principalmente dos evangélicos aqui em Fortaleza, que foram para as ruas e ela teve que voltar atrás. Aí agora o Elmano, junto com o Evandro, essa jogada aí, libera para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Então o PT ele tem um problema sério com a questão da verdade, ele tem um problema sério com relação à vida, à família.
né? Por exemplo, o aborto, né? O PT sempre foi o grande patrocinador, o grande partido que queria legalizar o assassinato de crianças no ventre da mãe. Eu te digo isso porque antes de sonhar em ser político, eu ia a Brasília com cartaz, ficava lá fora pegando chuva, muitas vezes não conseguia entrar no Congresso, para tentar sensibilizar os parlamentares, e por um voto a gente conseguiu barrar naquela época o movimento da sociedade civil, católico, evangélico, espírita. E o PT estava ali com sangue nos olhos para legalizar o aborto. Não é à toa, quando você vê uma reação num programa de televisão que teve aqui, numa rede social, do Evandro Leitão, quando aquele bebezinho que eu sempre mostro, né, que é um feto, uma réplica de um bebê com 11 semanas de gestação, que é o período que é feito o aborto, quando a repórter chega no bate-papo com ele, diz, olha, aquele bebezinho, ele faz uma coisa, sabe? Então, o PT, ele tem problema com isso, e a população de Fortaleza precisa saber, porque isso mostra muito do caráter, mostra muito dos valores, dos princípios que são nossos, cristãos, né? E que o PT quer destruir. Por exemplo, você pega o Evandro Leitão, né? Que é o candidato. Onde é que está o Camilo Santana? O Camilo Santana está em Fortaleza. Ele pediu licença, né? Licença não, ele pediu férias até 4 de outubro. Já se ausenta num período que a população está estudando, que os jovens, que os alunos do Brasil não têm recesso. Como é que o ministro da Educação sai e agora saiu de novo para o segundo turno? A política é mais importante para essa turma do que o andamento educacional do país. Então eles não estão nem aí, né? E durante esse período ainda aconteceu aquele escândalo na Universidade Federal do Maranhão, né? Aquilo ali não dá nem para falar, aquela atitude pornográfica, né? Numa universidade com dinheiro da gente. E ele não dá as caras, não fala, eu não duvido nada para alguém que pega um megafone num dia útil de trabalho, pega um jatinho, né? E eles torram o dinheiro com o jatinho o tempo todo aqui, para ir gritar Lula livre, lá na porta da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Camilo fez isso enquanto governador, né? Então essa turma não tem noção de poder, o negócio deles é poder pelo poder, mas não tem noção da liturgia de uma responsabilidade de um cargo desse que a gente precisa ter. Após no início de campanha para esse segundo turno, André Fernandes veio reunindo aí diversos apoios, Capitão Wagner, você foi o primeiro, né? Roberto Cláudio, outras lideranças. Não sei se o senhor pode falar pelos outros, mas pelo senhor. O apoio ao André Fernandes é um antipetismo? É observar que ali é o melhor para Fortaleza entre as duas candidaturas ou uma junção dos dois? Olha, é um apoio incondicional para evitar que o PT destrua Fortaleza. Porque ele já está destruindo o país, e eu estou vendo isso em Brasília. Está aí os números das estatais, está aí os números dos preços subindo, né? E está destruindo o estado do Ceará. O estado do Ceará está um marasmo completo. Marasmo completo, né? E vai destruir Fortaleza também, não podemos deixar. Isso aí foi Então, de forma completamente incondicional, antes de terminar as eleições, e não fui só eu, não. O Novo em peso, o partido que eu faço parte, o Novo, em peso, sem dissidência, apoiando o André Fernandes. Desde o primeiro momento, fazendo campanha, caindo na rua. E eu acho isso muito bacana, né? Esse espírito de sensibilidade. Por mais que a gente não concorde com uma situação ou outra, que faz parte da democracia, mas a gente vê uma possibilidade de uma redenção da nossa cidade para um momento novo, para os nossos filhos e netos. Porque, como dizia naquela camisa, dinheiro tem. Por mais que essa turma tenha torrado, por exemplo, com propaganda e publicidade, que eu demonstrei que se você pegar a prefeitura do Sarto, no tempo do Sarto, o Camilo no governo, 8 anos, e agora o Elmano, 1 ano e meio, essa turma gastou 2 bi do nosso dinheiro, 2 B de bola aí, 2 bilhões de reais com propaganda e publicidade. Minas Gerais, que tem 4 vezes mais, 3 vezes e meia mais o número de municípios, não gastou isso, gasta 4 vezes menos.
São Paulo não gasta isso. O estado do Ceará gasta para controlar a mídia, para controlar tudo. Então, é a inversão de prioridades, de valores que o PT faz, que a gente precisa se libertar. Dinheiro tem, o que falta é gestão, né? E eu acredito que esse choque de gestão vai ser muito importante, né? E o André parece muito centrado. Sim. Espero que ele continue. Tive há pouco tempo com ele, né? Vendo as estratégias da reta final de campanha. Muito centrado, né? O jogo sórdido, baixo do outro lado. E ele se mantendo muito sereno, não caindo em provocações. E eu acho isso muito interessante, está mostrando muito amadurecimento. E todo mundo está percebendo isso. Ao mesmo tempo que nós estamos observando o André com essa reunião de apoios, lideranças importantes aqui do Estado, nós estamos vendo o governador bem engajado na campanha de Evandro, o ministro Camilo tirou férias também, o presidente da República já veio aqui. E agora nós estamos observando o movimento de prefeitos do interior e liderança do interior vindo aqui para Fortaleza para fazer campanha, prestar algum tipo de apoio. Como é que o senhor analisa essa atitude, essa estratégia do PT? Eu analiso assim, em primeiro lugar, eu vejo o desespero deles. O desespero completo. Você vê que pegaram o Projac inteiro, estão fazendo campanha. Pegando vídeos antigos do André, você vê, o cara está bem mais forte. Né, totalmente diferente. E ele pediu desculpa. Exato. Ele teve a humildade, inclusive no debate, de pedir desculpa. Que era ali uma. Ele estava no começo, né, imaturo, e ele falou, reconheceu. E eles ficam usando isso o tempo todo, né, querendo fazer uma lavagem séria. O cara já pediu desculpa. Agora o PT já pediu desculpa por ter deixado aí, por exemplo, as facções dominarem o estado do Ceará, por gastarem essa grana, esses bilhões de reais com propaganda e publicidade, em vez de investir na segurança. E os hospitais, que as pessoas passam meses, anos, para fazerem uma simples consulta. Não vou nem falar em cirurgia, que é um negócio surreal, o desespero das pessoas. O PT já pediu desculpa por isso, pela falta de gestão o governador gastando 15 milhões com jatinho para vir aqui para a região metropolitana de helicóptero, né, gastando dinheiro com isso, do povo. Do ICMS, o PT já pediu desculpa do ICMS que aumentou, através da presidência do Evandro, colocou para votar. O PT já pediu desculpa pelo candidato dele não ter assinado não ter usado a sua influência para fazer a CPI do narcotráfico, para a gente entender o que é que está por trás do crime organizado, quem são os poderosos. O PT já pediu desculpa por isso. Quantas pessoas morreram por causa disso? Quantos conterrâneos, pais, mães chorando, filhos, irmãos, porque o líder do governo não usar aqui, ainda veio com a desculpa de que está com medo da família, que tem neto, que tem filho. Poxa, e o pobre mortal que paga o salário dele para ele ter aquela estrutura, segurança e tudo. Então não faz muito sentido isso. Né? Tantos estragos eles fazendo e fica vendo a trave no olho do outro que já pediu desculpa, que era em outro momento da vida dele. O senhor falou aí que tem observado o André Fernandes muito centrado, não caindo em provocação. E de fato nos debates os adversários têm exigido muito disso, e disso da parte dele, maturidade. Você pega um recorte do passado, tempo que ele era youtuber, fazia aqueles vídeos para as redes sociais, e agora, como você observou, parece que realmente ele está com uma outra postura, uma postura realmente de quem se propõe a ser o gestor da quarta maior capital do país. Por que falta um reconhecimento dos adversários em reconhecer essa questão da maturidade e estar relembrando tempos de uma possível maturidade, quando talvez ele não pensava em ser uma figura pública? Eu acho que eu coloco isso muito na conta a verdade está muito na cara. Hoje está muito na cara, você não consegue enganar. Então, como o PT não tem proposta para mostrar, ele não tem, se exauriu, você vê, eles cobram ideias, colocam ideias para a Prefeitura de Fortaleza e não fazem no governo do Estado, né? Não bate Então, assim, eu coloco muito na conta do desespero, sabe? Do vazio do PT, né? Que está... Você vê que nós temos um presidente da República sem povo. Para onde ele vai, ninguém vê gente.
né? Aqui para nós, vamos combinar, estranho esse negócio dessa queda também, né? Mal, sem transparência, ninguém sabe, aí disse que era o banco que quebrou, depois que estava cortando a unha, sei, rapaz, é um negócio tão esquisito o que está acontecendo no Brasil, né? As posições diplomáticas do nosso país, completamente diferente do que foi construído na história de pacificação do Brasil, está se aliando com ditadura, né? O Brasil parece que o PT está mostrando as entranhas mais... e está mostrando agora o fígado. Eles é que estão com o discurso do ódio e dizem que são do amor. Mas você vê que eles é que fazem o discurso. A propaganda eu estava hoje almoçando e parei para... Deixa eu parar, vou dar um tempinho aqui nas entrevistas, nas ruas e vou ver. Rapaz, é só batendo no André. Entendeu? E o André lá, proposta, batendo. É um negócio que me parece o desespero de ver que... Sabe o que eu acho que aconteceu? Na minha opinião. Eu acho que eles queriam o André no segundo turno. A estratégia montada foi essa. Né? Bateram no Wagner, não deixaram eu participar de debate de jeito nenhum, tiraram aqui e pouparam o André de crítica no primeiro turno. E aí disse, não, a gente vai pegar o André fácil no segundo turno, né? Tem esses vídeos, tal, estamos aqui com tudo montado, tá, é Bolsonaro, é coisa levar para o nacional. Sim. E o André passa, que eles não esperavam, com a margem maior do que estava no cálculo, bem maior do que estava no cálculo deles. Eles esperavam que isso é uma leitura minha. Sim, está bem claro. Eles esperavam que o Evandro iria passar em primeiro e o André em segundo. Só que o André superou aqui, então eles erraram na mão. Ah, não, vamos segurar o Girão, vamos desgastar o Wagner, porque aí deixa o André vir com a gente. Eu vejo que a coisa foi montada assim, eles quebraram a cara, porque é aquela coisa, né? A pessoa acaba cegando, né? Portanto, a soberba precede a queda. Então eles estavam tão soberbos, que estavam tranquilos, que agora estão correndo atrás, tentando de todas as formas aí, e jogando baixo. Um negócio do deepfake aí, né, que o André apresentou os dados no grupo e que está pegando mal isso a nível nacional, né, usar esse tipo de coisa dentro de uma campanha. Nós estamos aí há 4 dias das eleições. Se essa leitura estiver realmente correta, se essa tiver sido a estratégia do PT em pegar o André Fernandes no segundo turno, você acredita que as lideranças do partido, nesse momento, estão arrependidas por essa suposta estratégia no primeiro turno? Olha, estão arrependidas, porque eu vejo que o desespero bateu, eles estão aí usando tudo a nível nacional, né? E eu estou muito preocupado com o dia dessa eleição. A gente sabe do que essa turma é capaz, mas eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acho que tudo isso, esses equívocos, coisas sendo reveladas, né, gestos, eu acho que tem uma grande possibilidade, né, do André ser eleito. Vamos trabalhar com as nossas armas, não com as armas deles, né? Eu acho que cada um está fazendo a parte com muito coração nisso aí, e eu vejo essa possibilidade rapaz, você tem, de um lado você tem a turma que foi condenado em 3 instâncias. O presidente da República foi condenado em 3 instâncias. Por corrupção, lavagem de dinheiro. E ele não foi inocentado, não. Isso aqui é que é interessante. Ali mudou apenas o CEP. E aí zerou. E nós estamos vendo essa turma voltar. Está tudo errado nas estatais de novo. A gastança no Brasil desenfreada. Os impostos voltando com toda a força. Né? Então, o pessoal usa a palavra pejorativa do desgoverno, mas não gosto nem de falar. É uma turma que não sabe governar e que hoje está ficando muito claro isso. Aí vem as histórias de cueca, né, com dólares. Né? É uma turma que você vê e diz, cara, não tem como. Então vamos dar a chance para o novo, para alguém com a liderança nova. E que vamos combinar, pelo menos
A gente tem percebido isso no dia a dia, né, com muito equilíbrio, num pensamento estadista mesmo, assim, com posições estadistas, sem entrar na agressividade. Né? Então está demonstrando realmente ser uma liderança bem interessante o André Fernandes para fazer essa redenção da população de Fortaleza que hoje está aí sendo humilhada nos seus direitos básicos, né? Na saúde, na segurança, emprego e renda. Né? Uma cidade como a nossa, você ouvir, Felipe, empreendedores como eu vejo do ramo de hotelaria, de bares, restaurantes, dizendo, rapaz, eu estou tendo que baixar todo ano, eu vou diminuindo o horário de funcionamento, porque o meu garçom, o meu cozinheiro, o meu cumim, ele não consegue voltar para o bairro que é dominado. Aí o cara tem que diminuir o horário de funcionamento, você vê quanto imposto está perdendo, quanta gente que vem para cá para se divertir, não? Já? Vou ter que terminar? Uma cidade turística como Fortaleza, a gente tem que dar um basta nisso. O Estado tem que retomar as áreas públicas, né? E botar ordem na casa e o André me parece muito determinado a fazer isso. Diferente do senhor, o capitão Wagner segurou mais um pouquinho a declaração pública do apoio, embora ele tenha dito que a decisão dele sempre esteve muito bem definida. E ele falou que uma das questões para apoiar André Fernandes era conversar com ele, para ele assimilar algumas coisas do plano de governo que Wagner tinha para Fortaleza. O senhor chegou a conversar com o André Fernandes sobre isso, dar algumas sugestões, a falar com ele sobre algumas necessidades de Fortaleza, para que ele pudesse assimilar isso como futuro gestor? Olha, o André, eu me dou muito bem com ele antes de campanha, né? Meu colega de Congresso Nacional, né? Então a gente já teve em CPI, a gente já teve em outras causas, né? E eu sempre conversei com ele durante esse período todo, né? O Geraldo Luciano, que coordenou minha campanha, um dos maiores executivos do Brasil, cearense, também conversando com ele, e ele me parece muito determinado, e eu vou torcer, espero que ele não caia em tentações que outros, né, que já passaram, políticos da velha política, né, na má política, que loteia secretaria. Não, ele me parece muito determinado a cumprir uma tarefa de meritocracia, de implantar uma meritocracia, de colocar técnicos no governo, né, e eu espero que ele faça isso respeitando o dinheiro do fortalezense, e eu mesmo vou cobrar isso, né? Porque eu acredito que é por aí que a gente vai dar passos de vanguarda para a Fortaleza e eu estou muito esperançoso que ele faça uma mudança de verdade na nossa capital. Estou vendo aí o adesivozinho do 22, está dando para dar uma volta aí na capital, participar de alguma atividade de campanha, conversar com a população? Sim, estou conversando, estou também participando de muitas entrevistas, fazendo vídeos, né, ação com jovens, né, e a gente, dentro da capacidade, o Senado essa semana parou, mas nas outras semanas a gente estava com atividades, então eu fiquei me equilibrando. Detalhe, durante a campanha para a Prefeitura de Fortaleza, eu também me equilibrei, fiquei vindo em Brasília e voltando, né, respeito a quem me colocou no Senado, né, e ao dinheiro, né, dos impostos que não são baratos, que são pagos, e dessa forma a gente está se equilibrando, mas nessa reta final conseguindo dar aí um sprint final, se Deus quiser, para domingo a gente ter a libertação com 22 para a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. O senhor tem observado que a população também está com esse anseio, essa expectativa dessa quebra desse ciclo, essa expectativa de mudança, é isso que o senhor tem observado? Impressionante como ele se comunica com os jovens, né? Como a campanha se comunicou, né? É muito popular, está chegando, furou a bolha realmente, né? E a gente percebe uma esperança do fato que é mudança mesmo. Olha, o que a gente quer é mudança. E estamos vendo isso na periferia, estamos vendo isso nos bairros, né? E aquela velha história, que eu acredito muito. O bem, ele contagia. O mal, ele contamina. Então é uma coisa muito do subconsciente. Eu acho que a verdade ela está transparecendo, é uma energia boa de esperança, de otimismo, de buscar soluções, enquanto o outro lado bate, enquanto o outro lado faz aquela política da denúncia, do deepfake,
de desgastar, entendeu? Então eu acho que as pessoas já não aguentam mais briga. As pessoas não aguentam mais briga. É briga a nível nacional, é briga estadual, é briga municipal. Acaba com isso, entendeu? Vamos olhar para frente. Eu acho que o André está fazendo esse papel, olhando para frente. E vamos orar, porque a gente sabe que toda autoridade precisa de oração, precisa de bons fluidos aí para que possa cumprir a sua missão, que é uma missão genuína de ajudar as pessoas através da política. A política foi feita para servir, né? Para fazer o bem comum. Então, que ele e sua equipe tenham essa noção bem clara, caso cheguem à Prefeitura de Fortaleza, porque ainda tem uma longa, 4 dias, é muita coisa, e vai ser muito acirrada até o fim, eu acredito nisso. Em 2018, o senhor vem ali como candidato ao Senado e quebra qualquer prognóstico, conseguindo vencer a eleição. Lembro que foi realmente voto a voto, né? E aí hoje a gente tem um cenário de ter essa possibilidade de quebra, né? Como é que o senhor avalia o futuro dessa ala mais conservadora, dessa ala mais de direita, caso o André Fernandes, eu falo a nível de Ceará mesmo, caso o André Fernandes chegue a ser prefeito de Fortaleza, defendendo valores que se assemelham ao que o senhor defende? Olha, eu também. acho que muita coisa mudaria para melhor, sabe? No aspecto assim, primeiro de a gente ter democracia, de a gente ter liberdade de imprensa, né? De a gente poder falar sem entrar aqui um cara com liminar, ó, tem que parar aí, vamos parar. Entendeu? Que a gente viu isso aqui, a gente está vendo isso aqui. Jornalistas que estão recebendo mandado da justiça para não apresentar denúncias que estão no Diário Oficial de Compras do Estado. Você tem o Edson Silva, por exemplo. Você tem o portal Custo Ceará. Né? O Edson Silva tem o quê? 50 anos de jornalismo. Um senhor, cabelo branco, recebendo esse tipo de intimidação, representação. Aconteceu aqui também, né? Em Crateús. Né? A gente viu com vocês também. Né? Então a gente precisa passar esse tempo, né? Do medo. Então só isso já dá uma quebrada importante para a gente ver um novo modelo. E eu acredito que não foi à toa que eles tiraram X, a plataforma X, antes das eleições. Foi 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias, que nós ficamos, os 22 milhões de brasileiros sem o X. Por quê? Porque é uma plataforma que não tem filtro de algoritmo, que ela não protege poderosos com certas palavras, que você pode falar livremente, e é 100% de liberdade de expressão. E aí, eles tiraram lá, na véspera da eleição, imagine o que prejudicou. Se a prefeitura, se o mapa do Brasil, a prefeitura é tudo... a maioria é conservadora e de direita, você imagina se não tivesse tirado essa plataforma. Eu mesmo atingi, essa semana, 500 mil de seguidores só no X. Se não tivessem tirado 30 dias antes, será que me prejudicaram por causa disso? Das minhas propostas, de terem ido para mais pessoas? Com certeza. Com certeza eu fui um dos prejudicados. Né? Então eu acho que os conservadores, o pessoal de direita, é que está batendo nessa ditadura. É que está batendo pela liberdade de presos políticos que a gente tem hoje no país, que não tem direito à ampla defesa, ao contraditório, os seus advogados não têm acesso aos autos, estão aí refugiados em outros países, nós temos refugiados em pleno século XXI. Então, a Constituição do Brasil precisa ser respeitada. E eu acho que esse movimento, essa alternância de poder... foi uma das coisas que me tocou muito, né, para ali fazer, antes de terminar a apuração, declarar o apoio ao André Fernandes, é a alternância de poder, que é muito bom para a democracia. É muito importante, faz tempo que a gente está nessa oligarquia. PT, PDT, PT, PDT. Faz tempo que a gente está. Então nós estamos sufocados. Chegou a hora de nos libertar, se assim for a vontade do Pai e do fortalezense que seguir seu coração e sua consciência. 26 anos de idade, vai ser um problema para ele assumir a quarta maior capital do país? A idade é apenas um número, como é que você avalia aí? Pois é, rapaz, você vê, os caras estão tão cegos pelo poder, né, para tentar dar rasteira, que eles trazem para cá um dos prefeitos mais jovens do país, que é o João Campos, né? Sim. Lá de Recife, e veio para cá, para a campanha do Evandro. E, quer dizer, o discurso de que o André era jovem demais, eles mesmos jogaram contra.
Aí depois caiu esse discurso, rapaz, porque ele... Então, a soberba precede a queda, né? Então eu acho que ele está demonstrando. Não é uma coisa... é visível, né? Nos debates, né? Que tem, porque agora o Evandro não quer mais ir para debate, né? Fugiu aí dos debates. Mas eu vejo que o André está demonstrando isso no dia a dia, né? Muita maturidade. E surpreendente, inclusive, que ele se mantém assim, que não deixa, caso ganhe a eleição, não deixa o poder subir a cabeça, né? Mas eu repito, vai ser voto a voto, vai ser duro, né? E eu espero que tudo aconteça de acordo com a justiça, com as regras do jogo, né? Para que a gente possa ter uma eleição limpa, pelo menos na reta final. E aqui prospectando um futuro cenário de oposição aqui no Ceará, caso André Fernandes vença as eleições, vai ser uma oposição responsável, como o senhor tem feito no Senado, ou você acredita que vai ser aquela turma do quanto pior, melhor? Eu acho que ele tem que ser responsável, né? Tem que ser uma oposição firme, com independência, né? Tem que reconhecer, como eu te disse aqui no começo da entrevista, eu sou oposição ao governo Lula, sempre fui independente em relação ao governo Bolsonaro, né? Tá aí meus relatórios da CPI, tá aí várias outras votações como ministro do Supremo, que eu votei contra a indicação do Bolsonaro, né? Questão do porte de armas, eu respeito a posse, mas o porte eu sou pelo controle, né? E sempre manifestei a minha independência. Só não vê quem não quer. Agora, eu também votei, mesmo sendo a oposição ao governo Lula, eu votei a favor dos mais médicos. E se vier outro projeto bom para o Brasil, bom para os brasileiros do governo Lula, eu voto a favor. Né? Isso aí eu não tenho nenhum receio. Né? Como já votei alguns outros, menores, não dessa dimensão dos mais médicos. Mas eu acho que a oposição tem que amadurecer. Quanto pior, melhor, eu tiro no pé para todos nós. Né? É aquela velha história, ninguém aguenta mais confusão por causa de política. Tem grupo de WhatsApp que já faz muito tempo, de irmãos, de parentes, de pessoas próximas, que brigam e não se fala mais por causa de política. Vamos parar com isso, né? Eu acho que precisa desse amadurecimento geral, né, e os políticos têm que dar o exemplo. Sim. Os políticos têm que dar o exemplo. Eles não podem fazer... Eu, quando fui presidente do Fortaleza, eu deixei muito claro. Nós podemos ser adversários dentro do campo. Sim. Jamais inimigos. Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E isso aí é uma coisa que o bem contagia, isso vai, o exemplo vindo de cima. Só que hoje a gente não vê isso de alguns políticos, né? Que preferem atacar, brigar, e usar deepfake, usar essas coisas aí para ganhar, porque o que vale é ganhar, imagine perder. Né? Se não sabe ganhar, imagine perder. Então a gente fica preocupado, mas eu acho que a lição é justamente o que vai nos trazer aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. É isso que eu ia perguntar. Domingo, né? Dia 27, o senhor está preocupado com o andamento das coisas, com a segurança do próprio eleitor também, de figuras políticas, que domingo é o dia da decisão, vai sair o vencedor. Vai. O senhor está preocupado com a repercussão do que possa acontecer pós-resultado? Não, pós-resultado não. Estou preocupado com os momentos que antecedem a eleição, né? Aquela coisa de tudo para ganhar, né? E a gente sabe que o poder, com quem está o poder hoje na mão. Então eu espero que não seja usado máquina, né? Que é difícil demais, a gente percebe historicamente isso. E eu espero muito que tenha o bom senso, né? Tenha um bom senso de respeitar. As facções mandam, vamos combinar, as facções estão mandando hoje. Os bairros, o poder público foi omisso e nós temos muitos bairros loteados por facções criminosas, né? Que diz quem é que vai jogar na areninha, quem não vai, por omissão dessa turma aí, essa oligarquia PT e PDT, que não quis assinar a CPI para ver quem são os poderosos que estão por trás do narcotráfico. Essa turma que quer ir para a prefeitura, né? A turma do PT. Então, eu acredito muito que a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar da época da Luiziane, da época da Maria Luísa Fontinelli. Tudo isso a gente tem que lembrar para pesar a situação. Eles são democratas? Essa turma defende a democracia do amor, que não deixa candidatos irem para debate,
né, que agora com o Roberto Cláudio, né, querendo tirar da campanha do André, pô, o cara não tem o direito, deixa ele ter o direito dele, de apoiar quem ele quer. Concorda comigo? Agora tentaram com a Priscila Costa. Também. Rapaz, não tem limite. Perderam a noção da coisa. Para tentar bloquear não é assim. Não é assim, não dá para mandar em tudo. Né? Então eu acredito muito que precisa do bom senso, que as pessoas tenham segurança, tenham serenidade, muita gente dizendo que não vai falar e quem vai votar, muita gente com medo, mas vai lá, a urna é o eleitor e a urna, ninguém sabe. Ninguém sabe, não tem como saber. Então vai lá, você vota naquele que você acha que vai ser bom para a tua cidade, para os teus filhos, para os teus netos, para as futuras gerações que tu quer, os valores, né, da família, da vida, enfim, da ética. Eu acho que é isso que está em jogo numa cidade espetacular como Fortaleza, uma cidade linda. Se você tirar Brasília, que é a capital federal, nós somos a terceira do Brasil. Né? Então, quer dizer, cara, precisa, está mal cuidado. O nosso povo está maltratado. Né? E eu acho que agora é o momento de dar uma oxigenada com alguém jovem, com alguém que não faz parte dessa velha política, né? Que está demonstrada de que um cara chega lá e manda, ó, vai ser tu, é o presidente da Assembleia, é não sei quem, entendeu? O cara que vem. Eu acho que Deus abençoe a você, a sua família, né? E que a gente possa ter dias melhores. O que é que está faltando para Fortaleza ser aquela cidade que o fortalezense sonha, senador? Olha, está faltando gestão, está faltando alguém que não pense no poder pelo poder. Eu, por exemplo, sou contra a reeleição. Tá? Vamos já falar desse assunto. Isso é uma questão para mim muito, muito cara, porque eu acho que você já começa, tem exceções, espero que o André seja uma exceção, mas você já começa um mandato pensando no que fazer para continuar, né? Porque aí tem um domínio e tal. Eu acho que tem que ter o desapego, e o desapego na política é muito grande. Sim. Eu acho que na política tem uma força que as pessoas não entendem, né? Então, assim, o Magno Malta, um senador, colega nosso lá, que diz que a urna é só um detalhe, né? Então eu vejo que nós temos uma grande possibilidade, numa cidade como a nossa, de despontar, quebrar certas garras aí, né? Botar técnicos, pessoas competentes na área de educação, na área de saúde, diminuir as secretarias, sabe? Ter um trabalho e o André tem colocado isso, né? De um trabalho para atender as pessoas, como elas merecem, de forma digna, né? E abrir também para parcerias públicas e privadas, para que possa se fazer, que possa ter essa ajuda também, né, de empresas, de pessoas que gostam da sua terra, de que querem prosperar. Então eu acho que o que está precisando em Fortaleza é isso, é alguém que... E não vai ser difícil não, tá? Não vai ser difícil não. Eu acho que se tiver esse propósito, eu sou muito... eu confio muito em Deus, sabe? Eu vejo Ele em todo lugar. Então, a partir do momento que você está bem intencionado, está determinado a fazer o bem, as portas podem estar fechadas, elas começam a se abrir. Sabe? Começa a ter ideia, chega alguém que não está no plano, chega alguma... É impressionante, isso na minha vida, em todos os momentos, foi assim, de quando a gente está com a boa vontade, com a intenção, parece uma coisa transcendental. Contagia. Vai abrindo, vai ajuda, porque a gente não está só, eu acredito nisso, que tem uma força muito maior. Então, se a gente estiver conectado com essa força, mesmo essa turma aí que está no poder, né, o Sarto, o Elmano, tudo, ter endividado os nossos filhos e netos, até os tataranetos da gente, com empréstimo, mas eu acredito que uma gestão, como tem dinheiro, e dá para cortar imposto, não é só taxa do lixo não, taxa de alvará, né, e muita coisa que dá para cortar, o André se comprometeu com muitas também,
e vai começar a haver muito cabide de emprego, vai começar a haver muita dinheiro por partido para, né, para sustentar um partido, aí bota uma secretaria ineficiente, inoperante, né, cheio de amarras, aí pesa no boy, tem que aumentar imposto. Mas na hora que você começa a tirar isso e ter eficiência, o Romeu Zema, para a gente não ficar dando exemplos aqui abstratos, o Romeu Zema, lá em Minas Gerais, pegou terra arrasada pelo PT. Acabaram com tudo, era atraso de salário, era privilégio para todo mundo, era avião para cima e para baixo. O Estado tinha 7 aviões, tinha um palácio com 30 e tantas pessoas para servir o governador. Ele pegou, enxugou tudo, pegou o palácio, foi para um apartamento alugado, pegou o palácio, botou para fazer casamento, tá ganhando dinheiro o Estado. Pegou os aviões, abriu, entendeu? Rapaz, sabe o que aconteceu? Organizou, botou técnico, tá aí. Gerou 1 milhão de empregos com pandemia no meio do estado de Minas Gerais. É uma curva no Brasil totalmente diferente, fora da curva. E ele conseguiu. Por que não pode conseguir aqui em Fortaleza se começar um trabalho desse para mostrar como é que se faz gestão? Estou muito otimista e muito esperançoso. Senador, antes da gente finalizar, a gente está de olho na sua rede social também no domingo. E aí, ó, o senador postou e tal, a gente foi ler, a gente vai observando os comentários. Muitos seguidores seus reafirmando que querem, de fato, o senhor no Senado, representando os interesses da população cearense. E aí vem a minha pergunta, passado esse segundo turno, suas atenções, elas voltam lá para o Senado, como é que vai ser sua postura política? Nunca deixaram de ser voltada para o Senado. Mesmo com a campanha aqui em prefeito nesses meses, né, no primeiro turno, focado no Senado e na prefeitura. Me equilibrei entre essas duas obrigações, né, de colocar as ideias. E eu sou contra a reeleição, né, então não sou candidato à reeleição para o Senado daqui a 2 anos. Antes de concorrer, eu já dizia isso, já falei isso, inclusive protocolei em cartório. Tudo que eu me comprometi, em várias propostas, tudo, desde o início, cumprindo rigorosamente. Política, para mim, é coerência, integridade, né? Então, assim, agora vou trabalhar para que a gente possa levar alguém para o Senado, para continuar esse trabalho. O povo do Ceará, o povo cearense é um povo libertário, né? E as pessoas que acompanham o nosso trabalho e que gostam, podem ter certeza que eu vou me empenhar ao máximo para que a gente continue, porque vai ter uma grande renovação, eu sinto isso. No Brasil inteiro, uma grande renovação no Senado e precisa dessa renovação. Nós vamos tentar fazer o impeachment do ministro agora, esse ano ainda. E tem muita coisa boa para acontecer no Senado, se Deus quiser, com apoio seu. Mas isso não é do dia para a noite, isso vai ter outras pautas importantes. Não podemos deixar Davi Alcolumbre, que a preço de hoje é o próximo presidente no dia 1º de fevereiro de 2025. Já me manifestei recentemente contra a candidatura do Davi, que está fechada, inclusive com apoio de gente da oposição. Certo? E não podemos, nós já conhecemos o Davi Alcolumbre, a quem ele serve, né, o sistema, e tem já senador dizendo que vai sentir falta do Pacheco, se o Davi Alcolumbre entrar. Porque o Pacheco, pelo menos, o Senado está prostrado, e nós temos que levantar, e nós estamos cobrando, e vamos ficar em cima disso. Passando agora as eleições, ele não tem mais desculpa, né? Agora, pelo menos ele respeita o regimento, né? Ele tem uma liturgia do cargo. O Davi não, o Davi atropela, passa por cima. Então nós vamos ter um grande desafio com a população brasileira para não deixar Davi Alcolumbre assumir a presidência do Senado, porque aí dá passos para trás. Perfeitamente. Deixa eu pegar na sua mão aqui para o senhor voltar de novo. Opa, gostei dessa. Muito bom. Queria que o senhor olhasse ali para aquela câmera. Estamos aí há 4 dias das eleições aqui em Fortaleza. Queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui em nome de todos que fazem a Rede ANC. Câmera toda sua, seu recado para a população cearense. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Notícia do Ceará, a Rede ANC, um trabalho belíssimo, que você conta nos dedos de uma mídia que a gente pode encher a boca e dizer que é independente, né? E parabenizar a todos vocês, agradecer quem nos acompanhou durante esse bate-papo aqui e pedir muita serenidade para você, né? A gente, Fortaleza, é a nossa terra. Eu nasci e me criei aqui,
né? Tenho assim um carinho muito especial por Fortaleza e peço a você que reflita, que pese quem está em dúvida ainda, né? Respeitar a decisão de cada um, de um lado ou do outro, mas é muito importante essa decisão, ela vai repercutir por décadas. Essa eleição, ela repercute por décadas. Pode ter certeza disso. Nós nunca tivemos tão próximos de uma libertação do nosso povo, né? Desses tentáculos nefastos aí de gente que só pensa no poder pelo poder. Então, que a gente possa ter essa chance, né? Que Deus nos abençoe, muita luz, muita paz e, se possível, domingo 22, André Fernandes. E assim nós finalizamos mais um episódio do Destaque ANC. Agradeço muito a sua audiência e te espero nos próximos episódios. Você já sabe, Rede ANC, a cobertura das eleições de 2024, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.